Oi! Hoje resenha do conto A Força Humana, de Rubem Fonseca. Diante de uma loja de discos, um homem branco, de corpo bem definido, acompanha a música que vem lá de dentro. E não é só ele, várias outras pessoas estão por perto, todas elas negras, e dançando. Mas ele não, está ali parado, apenas ouvindo aquelas músicas que saem lá de dentro. Sempre músicas muito boas. Mas ele não deveria estar ali, mas sim lá no trabalho, numa academia de musculação, na academia do João, que o tem como um bom candidato para o concurso daquele ano de fisiculturismo. Mas isso é para daqui a alguns meses, e no momento ele continua ali diante da loja de discos, ouvindo a música, até que ele olha em volta e percebe um negro dançando muito bem. Ele se aproxima, coloca uma gorjeta e depois puxa assunto, percebendo que também o homem também tem um bom físico. Então ele pergunta: qual o seu nome? Waterloo. O outro responde: então, mas eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. A Força Humana foi publicado por Rubem Fonseca em 1965 e o autor é muito conhecido por seus romances, principalmente Agosto, que trata do suicídio de Getúlio Vargas, entre outros. Mas também é claro conhecido pelos seus contos. Ele lançou várias antologias com esses seus textos curtos, ou mais ou menos curtos, daqui a pouco eu falo disso. A título de curiosidade, aqui para o projeto que a gente se utiliza do livro do Ítalo Morricone, com este conto aqui do Rubem Fonseca, a gente começa a terceira parte desse livro, que agora se dedica apenas uma década, a década de 60, que ele intitula como Conflitos e Desenredos. A força humana é narrada em primeira pessoa pelo protagonista da história, que a gente acaba não sabendo o nome durante o texto inteiro. É até curioso, num certo momento, quando ele fala lá com aquele negro que está dançando ali na frente da loja de discos, ele pergunta para o outro qual o seu nome, né? E ele, no texto está escrito que antes de ele responder, o próprio perguntador, o branco, diz o seu nome, mas a gente não fica sabendo. Além desses dois personagens, alguns outros também aparecem aqui no conto. Ajuda muito o texto ser longo. É o segundo texto mais longo aqui desta antologia. Por essa grande extensão do texto, cerca de 18 páginas mais ou menos, muitas cenas acontecem aqui nesse conto. Há uma ida e vinda ali dentro da academia e externamente. Isso faz até com que o ritmo às vezes varie um pouco. Às vezes parece que está interessante o assunto, depois parece que ele se desvia um pouco do que a história quer contar. Uma pequena impressão que eu tive. Isso porque eu lembro de um outro conto também extenso aqui na antologia, que foi o caso de Viagem aos Seios de Duília, de Aníbal Machado. Lá naquele outro conto, como se tratava de uma viagem ao interior de Minas, a gente não saía muito de perto do protagonista e havia um crescendo no sentimento dele, na nossa percepção desse sentimento dele. Já aqui no conto de Rubem Fonseca, claro, também acompanhamos o que sente o personagem, principalmente porque é narrado em primeira pessoa, mas as muitas cenas diferentes parece que fica disperso o que realmente ele está sentindo. A gente às vezes fica meio sem entender direito, embora, claro, a indecisão dele seja óbvia. Na verdade, eu até diria que o conto tem mais um ritmo de romance do que propriamente de conto no seu tradicional formato de história curta, que vai direto ao ponto e não enrola. Ele enrola um pouquinho aqui sim, o Rubem Fonseca. Por existirem todas essas várias cenas, o tema é praticamente repetido a todo momento, que é o da estagnação humana, o desejo de querer ser algo e às vezes você não correr atrás desse objetivo.
E isso acontece com todos os personagens que vão aparecendo diante dele, como o seu amigo, dono da academia, o João, ou então esse novo amigo, o Waterloo, como também a sua namorada quase noiva, a Leninha, e até a senhoria lá na casa onde ele aluga um quarto, a Dona Maria. Sem falar que ele também se vê, se projeta em alguns outros membros ali da academia que também fazem exercícios. Uma característica que salta aos olhos aqui no texto é que o Rubem Fonseca faz uma marcação bem forte em cima dos elementos, aparelhos ali da academia. Então a todo momento ele fica descrevendo que o personagem está fazendo por exemplo, uma rosca inversa, um leg press, um agachamento, levantando peso para lá, para cá, fazendo supino, enfim, um monte de coisas. Até para contrastar que a força humana lá do título não tem nada a ver com a força física, mas sim a sua força interna do que você deseja para a sua vida. Coisa que talvez o personagem não possa falar, né? Minha avaliação do conto, eu gostei bastante, mesmo achando um pouco lenta a narrativa. Como eu disse antes, é um vai e vem, parece que ele se dispersa um pouco do foco, mesmo reafirmando ele a todo momento. Meio contraditório o que eu estou dizendo, mas é uma sensação que eu tive ao ler. Mesmo assim, o texto é muito bom. A gente percebe totalmente a passividade do personagem, como também uma certa angústia que ele vive. E ele percebe se comparando com os outros a todo momento. O final que este conto apresenta não é daqueles cheios de surpresas, muito pelo contrário. Se ele já ficou reafirmando o tempo todo uma coisa, ele tinha a tendência de fechar o ciclo, né? Um leitor mais atento pode até perceber como vai acabar esse conto. Aliás, dá para perceber a todo momento que o protagonista teve uma ideia muito idiota ali no começo, né? Ou talvez não, né? Talvez seja uma forma dele compensar o seu próprio fracasso. Com certeza esse conto merece 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Até amanhã com mais uma resenha dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto isso, curta esse vídeo e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Montado dos Livros cresça mais um pouco. E até mais.